Vamos lá, vamos lá. Hoje falaremos sobre saúde intestinal. Gente, esse tema é um tema que eu amo, eu sou apaixonada por esse tema, e é muito bacana poder dividir isso com vocês hoje. E o melhor de tudo, eu passei a me apaixonar por esse tema depois de conhecer os olhos. Então, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Gatti, né? Vocês já devem ter me visto por aí nos grupos, né? Às vezes, se nunca assistiu uma aula minha, tá chegando por aqui, mas eu tô ali nos grupos. Conheço o doTERRA há 5 anos, trabalho há 4 anos, e desde então passei a me apaixonar por soluções saudáveis, pela área da saúde, né, por uma vida mais saudável, e essa parte intestinal, essa parte de alimentação é algo que me fascina muito. Então, é muito bacana poder dividir tudo isso com vocês hoje, porque saibam que é uma área que eu gosto muito. Então, o que vocês tiverem de dúvidas, e o que eu puder ajudar, estou aqui, tá? Podem ir tirando as dúvidas. No final, a gente abre para o Tira Dúvidas, então tem áudio, enfim. Podem mandar por áudio, podem mandar por escrito. E o sorteio, né? Nós faremos aqui, eu farei o sorteio assim que finalizar a apresentação, com as pessoas que estiverem desde o início. Quando eu faço o sorteio, eu peço um alôzinho para ver se a pessoa está aqui na aula e prontinho. Tá bom? Vamos dar início. Boa noite ali para todo mundo que mandou no chat. Adriana, Mara, Jennifer, Renata, a Karen. Boa noite para todo mundo. Meninas, a Rafa agora mandou ali. Vou compartilhar minha tela com vocês e vamos iniciar a nossa aula. Pessoal, deixa eu ver se já está aparecendo, porque às vezes dá uma travadinha aqui. Só um instante. Boa noite, Ivete. Ivete mandou um oizinho ali. Um momentinho que está carregando. Pronto, agora foi. Pessoal, vamos lá. Antes de falar efetivamente dos óleos essenciais no intestino, nós falaremos da nossa saúde intestinal de forma geral, tá? Então, hoje o nosso tema é intestino. Como eu já me apresentei, né? Sou Jéssica Gatti, sou da equipe Hope aqui na doTERRA, né? A equipe que auxilia vocês. E falaremos sobre como utilizar os óleos essenciais ao favor do nosso intestino. Mas antes eu quero, como eu mencionei, introduzir vocês nesse universo, como muitas pessoas estão dizendo hoje em dia, né? Eu acho legal, esse gigante que habita dentro de nós e que vem sendo estudado ao longo dos anos e que realmente me fez ficar apaixonada, porque realmente muita coisa na mudança do intestino pode mudar o nosso dia a dia. Por que a gente está falando tanto de intestino nos últimos tempos? É necessário contextualizar isso aqui, porque há alguns anos atrás, eu diria que isso começou assim, de verdade mesmo, efetivamente, de uma década para cá, assim, que o negócio ficou bem fervoroso ali em cima desse tema. Antes, nós não tínhamos muitos estudos com relação ao intestino. Realmente, o intestino delgado, né, que a gente vai falar aqui, ele é muito difícil de acessar. Para começar, já tem isso aí, né? Muito difícil dos estudiosos acessarem o intestino delgado para fazer os estudos. Então, é tudo muito complicado, enfim. E agora a gente está tendo, com toda essa tecnologia, com todas essas pesquisas, justamente, né, exatamente as pessoas falando sobre o intestino. E por que a gente precisa falar sobre ele? O que a gente foi descobrindo nos últimos tempos? 70% da nossa imunidade está no intestino. Então, muitas vezes, a gente quer um óleo essencial para melhorar a imunidade e ele vai ajudar, mas a gente nem entende o porquê. Às vezes, aquele óleo vai ajudar na imunidade porque está ajudando em alguma questão do intestino, né? E não adianta só o óleo, né? Para a gente cuidar do intestino, a gente vai ver aqui, é necessário cuidar de tudo, né? Da nossa alimentação, de diversas coisas aqui que eu vou mencionar durante a aula. E olha só, a gente fala tanto de imunidade, a gente precisa tanto de uma imunidade alta, né? Porque a imunidade baixa ferra com a nossa vida. E a gente não está dando atenção para 70%, que é o nosso intestino.
Mais de 90% da serotonina é produzida no intestino. Vocês sabiam disso? Porque a gente acha que vai ser produzido em outras partes do corpo. Não, a serotonina é basicamente toda produzida no intestino. E o que é a serotonina? O nosso hormônio do bem-estar. Então, olha só que preciosidade essa informação. Eu confesso que eu fiquei sabendo disso há pouco tempo também. E olha só, talvez a gente não está se sentindo bem porque está produzindo pouca serotonina, porque o nosso intestino não está legal. Então, olha só que preciosidade essa informação. O intestino também, gente, ele tem o poder, né? Ele é poderoso de levar tudo de bom ou de ruim para todo o nosso corpo, porque é ali que serão absorvidas todas as substâncias que nós estamos ingerindo. Os alimentos, os óleos, tudo está indo ali, né? No nosso sistema digestivo, está indo para o nosso intestino. E se tiver coisas ruins, né? Coisas ruins no nosso intestino, se a gente está mandando coisas ruins para dentro, a gente precisa melhorar. Deixa eu só ver aqui, que eu acho que alguém apertou alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu não tô conseguindo tirar. Só um momentinho, gente, que eu preciso mexer aqui. Que daí tá mexendo. Tô tentando descobrir como que eu faço isso. Ai, ai. Tá, se acontecer alguma coisa, eu tento mexer aqui, porque por enquanto tá tranquilo. Só apareceu que alguém ativou alguma coisa aqui. Então, gente, o que a gente entende com tudo isso? Quando o intestino sofre, quando o intestino está desequilibrado e cheio de problema, o nosso corpo inteiro vai responder negativamente a isso. Então, quando o intestino sofre, o nosso corpo responde, tá? Então, a gente precisa estar bem atento a tudo isso. E como que a gente pode medir o nosso intestino? Como que a gente pode definir o nosso intestino? Hoje, nós estamos ouvindo falar muito sobre microbioma. O que é o microbioma? A gente vai entender melhor, né? Não vamos falar em termos técnicos, mas a gente precisa estar com o microbioma equilibrado. O que é isso? O nosso intestino, ele abriga trilhões, é muito, trilhões de micro-organismos que juntos formam um microbioma. É como se fosse um universo ali dentro dele. São trilhões de organismos que estão trabalhando ali para a nossa saúde. O microbioma ele vai funcionar como se fosse um jardim. A gente precisa das plantas boas e aí também tem umas plantinhas ruins ali, né? Mas tem que estar tudo equilibrado. Tem as ervas daninhas ali no nosso intestino, só que a gente precisa das plantinhas boas para manter o equilíbrio, né? Tem o adubo, enfim, o microbioma é isso. São diversas espécies ali de micro-organismos, que seriam como as plantinhas, que precisam estar em equilíbrio para o nosso jardim florir, né? Para o nosso jardim florescer mesmo. Então, isso seria o nosso microbioma, para vocês entenderem melhor. O que acontece? Fatores como estresse, medicamentos. Eu coloquei antibióticos ali, mas medicamentos de forma geral, tá, gente? A má alimentação também bagunça esse jardim. Vai bagunçar todo esse microbioma. Não é só antibiótico, tá, gente? Por que quando a gente conhece os óleos essenciais, a gente vai se apaixonando? Porque os óleos essenciais, eles tiram a gente dessa escravidão de medicamentos. Eu fico muito feliz quando eu termino uma gripe, quando eu começo a gripe, não. Mas quando eu termino uma gripe, eu fico muito feliz de pensar mais uma gripe vencida sem medicamentos. Por quê? Porque os medicamentos, de forma geral, eles não são seguros para o nosso intestino. As indústrias falam que sim e tudo mais, mas não, para o intestino não. Não adianta. A gente está acabando com o nosso microbioma quando nós tomamos anti-inflamatórios, principalmente, tá? Aquela nimesulida, em vários países está proibido, ibuprofeno, gaguejei, ibuprofeno. Paracetamol é proibido em alguns países, né? Que é um analgésico. Os piores de todos. Antibiótico, agora por isso que o antibiótico está ali. O quanto mais pudermos evitar o antibiótico, melhor.
quem toma antibiótico ou alguns tipos de anti-inflamatório pode sofrer com problemas intestinais silenciosos por até 4 anos. Nosso intestino pode demorar até 4 anos para conseguir lidar com toda essa bagunça que o antibiótico causa. E os prazóis da vida, o omeprazol. Se você ainda toma omeprazol, coloca o Zengest na tua vida, vamos pensar num protocolo, porque o omeprazol é um dos maiores vilões intestinais. Então, hoje a gente consegue contar com alternativas naturais que tiram esses venenos, né? É claro que o medicamento ele é necessário, às vezes a gente vai precisar de um antibiótico, realmente, né? Não negligencie um tratamento médico. Mas às vezes a gente toma antibiótico para questões banais. Eu colho malefícios até hoje de tanto antibiótico que eu tomei na vida por causa de dor de garganta. Sendo que hoje a minha garganta começa a doer, eu uso um óleo e eu nunca mais precisei de antibiótico. Anos e anos sem tomar antibiótico. Então, era necessário isso? Não. Agora, se eu estou com uma infecção se alastrando pelo meu organismo e eu vou até um médico, eu não vou ficar com medo de tomar um antibiótico, eu preciso ficar com medo da infecção, né? Então, vamos ao antibiótico, depois a gente cuida do intestino certinho, né? Então, aqui não estou falando para abandonarmos os medicamentos, eles vieram para melhorar a nossa saúde em diversos fatores, né? Mas o que eu tô falando aqui é para a gente evitar a medicação desmedida, né? A automedicação, e a gente faz isso. Eu tomava muito, muito. Tinha um farmacêutico, gente, olha que horror, que ele receitava antibióticos, antigamente tinha muito isso, né? E eu tomava, porque eu não precisava nem passar pelo médico. E anti-inflamatório, enfim. A Karen mandou ali. Absurdo os estragos os estragos que os medicamentos fazem em nossa saúde. Com certeza, Karen, é exatamente isso. O Zengest em jejum pode servir como omeprazol? Sim, com certeza. Muitas pessoas fazem essa substituição. Aí dá para ver se o teu organismo reage melhor ao Zengest em jejum ou depois dos alimentos. O microbioma equilibrado, ele é a base de um organismo, de um corpo saudável. Então, não tem como fugir disso, gente. O microbioma é tudo, bora cuidar dele e a gente vai entender melhor aqui como fazer isso. A raiz de tudo. Por que que hoje em dia se fala muito disso? Que todas as doenças começam no intestino. Hipócrates, lá nos primórdios, já falava sobre isso, né? E hoje a gente vê isso de forma muito forte. A ciência moderna, ela vem estudando cada vez mais para comprovar essa frase antiga. Porque quando o nosso intestino desequilibra, o nosso microbioma lá, o nosso jardinzinho está totalmente tomado pelas ervas daninhas, o corpo inteiro entra em estado de alerta. Então, o que, que eu preciso? Eu preciso que os micro-organismos bons estejam equivalentes aos ruins, ou que tenham um pouquinho mais de micro-organismos bons. Eu preciso de uma equivalência, eu preciso que eles consigam prevalecer ali no meu organismo e trabalhem de forma positiva. Então, eu preciso que as bactérias boas estejam equilibradas com as ruins, porque se as ruins estiverem tomando conta, o meu intestino vai estar desequilibrado e o meu corpo vai sim entrar em estado de alerta. Como tudo começa ali, o intestino vai absorver, a gente vai entender melhor. Todo o nosso corpo vai respondendo negativamente. E a gente vai entender certinho como que isso acontece. Muitos de vocês vêm falar comigo no privado. Quem fala comigo no privado já sabe. Falou alguma coisa para mim, eu já pergunto. Como que tá o intestino dessa pessoa? Eu não estou conseguindo mais indicar óleos sem perguntar sobre a alimentação da pessoa, sem perguntar como que está funcionando o dia a dia dessa pessoa. Então, ai, Jéssica, chega a ser chato isso, a pessoa quer um óleo e tal. Com certeza, ela vai utilizar o óleo e ela vai melhorar. Só que e a raiz do problema? Por que não utilizar um óleo para o sintoma e utilizar um óleo para ajudar ela a ter força para sair ali daquele problema no cerne dele, né? Resolver a raiz do problema também. A solução natural, ela vem para isso também. Então, é muito bacana. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas muitas outras coisas podem ser de fundo intestinal. Muitas pessoas reclamam inchaço abdominal, gases, estufamento, refluxo, azia. Uma pessoa falou de azia hoje no grupo. Constipação, a pessoa está constipada. Eu faço de tudo, eu tomo água, eu como salada. Mas e o resto? Você come salada, mas
E as coisas ruins que você está ingerindo? Não vai adiantar comer salada e se entupir de industrializados. Vai constipar. Às vezes vem de forma diferente, às vezes vem com uma diarreia. Digestão lenta, pessoas que comem e depois ficam passando mal. Ai, comi, tem que tomar o Zengest. O Zengest vai ajudar, por isso que eu tô falando, o Zengest ajuda. Mas onde está ali a raiz desse problema? Dores, né? Inflamação no organismo, né? Dor articular, tem fundo intestinal. Fadiga, tá se sentindo cansada, pode estar todo inflamado. Dermatites, alergias. Muita gente tem dermatite, alergia, troca toda a alimentação, melhora a alimentação, utiliza os óleos ali que a gente vai falar sobre e melhora, né? Não é aplicar o lavanda e o melaleuca na alergia e pronto. A gente tem que investigar o que está acontecendo. Vai usar o lavanda, vai usar a melaleuca, porque a gente precisa do alívio dos sintomas, mas precisa entender a causa. Alergias, psoríase. E agora a gente entra num outro ponto. Irritabilidade, ansiedade, muitas vezes tem questão química envolvida. Tem intestino envolvido. Lembra da serotonina? A gente vai falar de outros, né, outros hormônios também que são produzidos ali no intestino. Muito desejo por doce, desespero, né? É aquela pessoa que não consegue ficar sem o doce. Ela entrou num ciclo vicioso do açúcar. Por quê? Porque o intestino dela está pedindo por aquilo. Candidíase de repetição, muito recorrente, recebo no privado ali. Algumas intolerâncias alimentares que a pessoa começou a desenvolver depois de um tempo. Ela não tinha aquilo, mas ela começou a desenvolver. Por quê? Porque o intestino dela já não está mais suportando aquilo ali. Antes ele digeria, agora não digere mais. Resistência à insulina, que é a pré-diabetes. Muitas pessoas mudam a alimentação, acaba tudo. E não é só evitar o doce, né? Tem muita coisa envolvida. Excesso de peso, pessoa que não consegue emagrecer por nada, intestino inflamado, intestino desequilibrado, e a baixa imunidade, né, gente? Que é um dos principais fatores que a gente até já viu ali. Então, assim, essas são algumas questões que o teu intestino pode estar dando ali, pedindo socorro. Mas tem diversas outras coisas muito mais tensas, né? Assim, doenças autoimunes, muita coisa que, se essa pessoa fizesse uma modulação, melhorasse o intestino dela, melhoraria muito. E ainda tem um pequeno ponto aqui que é importante, né? Que eu até coloquei ali na aula, que é importante a gente falar que a maioria das pessoas hoje está com problema emocional, está com estresse, ansiedade, e claro que a nossa rotina exaustiva dos dias de hoje causa problemas emocionais, né? Com certeza. Só que, e a nossa alimentação terrível? Ela também tem um dedinho nisso, né? Ela também influencia, porque a ciência está descobrindo cada vez mais a conexão entre o intestino e o cérebro. Por quê? Porque o desequilíbrio intestinal está totalmente atrelado. Lembra da serotonina, né? A gente precisa lembrar. Ela é produzida no intestino. Há alguns outros hormônios, como, por exemplo, GABA, que traz calmaria, tranquilidade. Lavanda, quando a gente usa, estimula a produção de GABA. E a dopamina também, né? Que é aquele hormônio do prazer, né? A gente se sentir recompensado. Também é produzido no intestino. Então, olha só. Prazer, bem-estar, calmaria, que é o que a gente precisa para estar bem emocionalmente, é produzido no nosso intestino. Então, se eu não me alimento bem, meu intestino está com problemas e eu não vou produzir os hormônios que vão melhorar o meu estado de espírito. Se eu estou estressada, como é conectado, se eu estou estressada, irritada e triste, o meu cérebro também vai mandar comandos, né, para o meu intestino. E aí, o que vai acontecer? A nossa mente, né, como a gente tá irritado, tá estressado, tá ali trabalhando o cérebro o tempo todo, pode alterar o pH intestinal, pode aumentar a motilidade intestinal. O nosso cérebro começa a ajudar o intestino a produzir enzimas que vão prejudicar a nossa microbiota, né, nosso microbioma. Então, é muito importante que a gente saiba que eu preciso manter o meu emocional equilibrado e também preciso manter a minha alimentação equilibrada para não afetar o meu cérebro. E aí a gente precisa entender como que os óleos vão agir, né? A gente precisa entender. Quando existe a disbiose, o que é a disbiose? É o desequilíbrio entre as bactérias boas e as ruins. É como se o nosso intestino tivesse com furos.
É uma analogia muito boa de vocês entenderem, porque o nosso intestino, naturalmente, ele tem uma barreira. E aí, o que acontece? Ele tem uma mucosa protetora. Essa disbiose, as bactérias ruins, elas vão ajudar a romper essa mucosa protetora do nosso intestino. É assim que vai acontecendo todas as doenças. As bactérias ruins, elas vão ativando a produção de enzimas que elas vão afrouxando as células do intestino, elas vão se separando e com isso vão danificando a parede intestinal. E aí a gente vai tendo o quê? A permeabilidade intestinal. É aqui que a gente precisa entender por que os óleos agem de forma tão incrível no nosso intestino. O intestino saudável, olha como ele funciona. Ele tá com a barreira ali, eu coloquei até essa imagem para vocês entenderem. Ele tá com a barreira bonitinha, né? Ele tá com a barreira perfeitinha ali, trabalhando para combater essas substâncias ruins, né? Porque a gente ingere coisas ruins no nosso dia a dia. E aí ele tá ali com a barreira bonitinha. O que acontece quando eu não estou me alimentando bem, não estou utilizando compostos que ajudam no meu intestino? O meu intestino ele fica permeável. Nós temos um termo atual para isso, que é o leaky gut. É um intestino totalmente permeável. E olha o desenho ali. Tudo que é de ruim, o meu intestino está absorvendo. E para onde isso vai? Para todo o meu corpo. É aí que entra problemas inflamatórios. Por isso que uma doença autoimune, ela pode começar disso daqui. O intestino permeável, que pega tudo de ruim e leva para o meu corpo. Então, olha que loucura. Então, gente, é muito sério isso, né? É muito sério o quanto essa microbiota tem que estar toda bonitinha para essas bactérias ruins não danificarem toda essa barreira e começarem a invadir o meu organismo. E tem muita coisa, às vezes uma queda de cabelo, tudo tá começando ali. Por quê? Porque tá invadindo, tá danificando outras partes. Alergia, aí ó, tá surgindo aí, porque coisas ruins estão indo pro teu corpo. O correto é estar essa barreira intacta ali para não deixar nada de ruim invadir. E aí, claro que a gente sabe que os óleos vão complementar, mas a alimentação é a base de tudo. Então, eu gosto sempre de passar isso para vocês, né? É importante a gente ter uma base muito sólida. Eu preciso consumir mais frutas, mais vegetais. Então, todo mundo que eu atendo, eu falo, olha, vou te indicar o óleo, mas confirma para mim, vamos fazer um combinado de que essa alimentação vai melhorar. Preferir os alimentos mais naturais, proteínas mais magras, grãos, tomar muita água, gorduras saudáveis, e ingerir bem menos industrializados, ultraprocessados, farinha branca, né, que é o nosso glúten, que com o passar dos anos também sofreu alterações e tá virando um vilão aí, porque a maioria das pessoas tem o intestino permeável, e aí o glúten acaba ferrando. Laticínios em excesso, né, tentar evitar. Iogurte natural é uma boa, que é um laticínio positivo, né? Agora, muito queijo, muita coisa não é bacana. O açúcar, né? Que, gente, é unânime, a gente precisa acabar com o consumo em excesso de açúcar, frituras e carnes processadas. Então, tentar comer o máximo natural possível. E com equilíbrio, com grande variedade de alimentos naturais. Não adianta só comer alface. Por isso que as pessoas vêm falar comigo, Jéssica, eu tô com o intestino preso, esse óleo aqui não resolveu, mas espera aí, vamos trabalhar a ingestão de água, vamos trabalhar a variedade de alimentos saudáveis, porque só o alface não vai resolver. Aí eu pergunto para a pessoa, como que tá o teu dia a dia? Como que você tá comendo? Ah, eu passo não sei quantas horas sem comer e daí eu como só ovo, né? Mas o ovo não vai ajudar, tem que ter as fibras, enfim. E a gente vai falar sobre isso. Então, essas dicas aqui, elas são primordiais porque a alimentação é a base, né? E também o exercício físico, né? Não esquecer que o exercício físico também ajuda nisso. Trabalhar o emocional, se exercitar e ter uma alimentação bem balanceada, seguindo essas linhas. Eu até coloquei aqui um documentário para vocês. Se vocês estão assistindo essa aula hoje, é porque vocês têm interesse nesse assunto. E eu vou colocar aqui como tarefinha de casa. Todo mundo tem Netflix. Assistir esse documentário maravilhoso que vai passar de uma forma mais resumida para vocês como que tem que ser a alimentação para a gente ter um organismo bem preparado como base para os óleos realmente fazerem efeito na saúde intestinal de vocês. Esse documentário é super leve, super bacana e ensina muita coisa legal, com exemplos sobre essa questão da saúde intestinal e justamente falando sobre essa variedade de alimentos que a gente precisa comer no dia a dia. Ele é muito bacana. Se você ainda não assistiu,
anota, assista. Assiste nesse feriado, depois me conta. Eu quero que vocês contam, ou no grupo, ou me manda, porque ele é muito legal. É para a família toda assistir e dar uma mudada aí na alimentação com as dicas que eles dão, que são maravilhosas. E agora, gente, entendendo bem certinho como funciona essa questão da permeabilidade intestinal, dos alimentos que a gente precisa ingerir, a grande variedade de alimentos naturais, para deixar o nosso intestino mais blindado, né? Trabalhar a nossa saúde intestinal, nós podemos contar com vários óleos essenciais que podem auxiliar na saúde do nosso intestino. Então, vamos lá. Eu já fiz o combinado com vocês que todo mundo vai cuidar da alimentação, né? Que é a base, mas a gente pode dar esse up com os nossos óleos maravilhosos que podem transformar o dia a dia de vocês. Antes, né, de eu começar a falar de cada um deles, eu vou contar para vocês, assim, que eu vim tendo uma experiência muito incrível. Eu mudei totalmente a minha alimentação, eu passei a utilizar alguns desses óleos, né, vocês podem ter um protocolo mais certinho, porque são muitos, a gente tem que trabalhar temporariamente cada um deles, né, não vai tomar tudo junto. E um composto aqui da doTERRA também que me ajudou bastante, que eu vou falar sobre ele, transformou a minha saúde intestinal. Eu vinha tendo uns episódios, assim, um pouco estranhos, como se fosse tipo uma síndrome do intestino irritável. Comia e passava mal, né? Não sei se alguém aqui tem essa síndrome do intestino irritável. Sai, come uma coisa diferente, morre de medo de passar mal, qualquer coisa tá ali atrapalhando o intestino. Eu tinha um início disso, digamos, né? Não chegava a ser igual muita gente, não era sempre, mas eu falei, eu preciso mudar isso. Transformei a alimentação, fui estudar, fui ver o que eu poderia fazer para melhorar isso e os óleos me ajudaram muito. E esse daqui foi um dos que mais me ajudou. Pouco se fala do turmeric para a questão intestinal. A gente fala muito, o turmeric ajuda na inflamação, né? O que é a inflamação? O que acontece? Se o intestino está permeável, e é o que eu falo, a maioria dos intestinos está permeável hoje em dia, é muito difícil o intestino não estar permeável, né? Ele vai absorver os compostos ruins e vai mandar para o nosso organismo. O que isso causa? Inflamação generalizada no nosso corpo. Muitas vezes uma inflamação silenciosa, que a gente nem está sabendo que está inflamado, porque ela vem com alguns sintomas que a gente não identifica, fadiga, acne, né? Enfim, a gente está inflamado e nem sabe. E muitas pessoas falam, nós temos diversos estudos que mostram que o nosso intestino não absorve bem a cúrcuma, que é esse óleo essencial. Mas eu vou explicar para vocês o porquê disso ser bom. Eu fui estudar sobre isso e eu achei o máximo. Realmente, a cúrcuma, né, o nosso óleo essencial turmeric, que é o óleo de cúrcuma, ele não é bem absorvido pelo intestino. Por quê? Porque ele tem um metabolismo muito rápido, ele é absorvido muito rápido, ele vai mais ali para o fígado e tudo mais, e ele tem uma baixa solubilidade em água, e o nosso intestino, ele é pura água. Então, ele fica ali, ele não vai para o nosso corpo. E aí, o que eu te falo? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque se ele fica no intestino, ele vai trabalhar a inflamação que está ali no teu intestino. Ele vai trabalhar exatamente onde a gente precisa que ele trabalhe. Tudo começa no intestino, não é? Então, o que a gente precisa? Que o cúrcuma trabalhe diretamente no nosso intestino. Então, pessoas que sofrem com doenças autoimunes, o que acontece? O cúrcuma muitas vezes não está indo para toda a corrente sanguínea, muitas vezes ele está trabalhando só no intestino da pessoa, e aí a pessoa vai lá e melhora. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, esse óleo essencial eu usei e uso diariamente, tá? Ele transformou meu dia a dia, ele vai melhorar a imunidade, ele vai aumentar tudo. Por quê? Porque ele é maravilhoso para o intestino. Ele é um potente anti-inflamatório intestinal, ele vai ajudar até em casos de colite, doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável, até em gastrite, né? Porque às vezes a gastrite tá vindo ali a partir disso. Ele ajuda também no fígado, ajuda na digestão de gorduras, aumenta a integridade da mucosa intestinal. O que é isso? Vai melhorar aquela barreirinha, né? Vai impedir que o nosso intestino absorva demais as coisas ruins. Ele contém curcumina, né, que é o composto justamente que o nosso intestino não absorve muito bem, que é para o nosso objetivo é ótimo.
que vai ter efeito neurológico e antioxidante, tá? Tem formas de melhorar também a absorção. Então, se você quiser também ingerir junto com óleo de peixe, né, que são aquelas cápsulas de ômega 3, maravilhoso, porque daí vai melhorar a absorção, né? Isso é uma dica para melhorar. Ou então, junto com um pouquinho de azeite de oliva, melhora a absorção de cúrcuma, tá? Então, é importante incluir gorduras boas no seu dia a dia para fazer bem para o seu intestino e para melhorar a absorção do cúrcuma, que é maravilhoso, um anti-inflamatório perfeito, que todo mundo tem que usar. Esse aqui pode usar sem parar, tá? Para o intestino de vocês. Mesmo quem não sofre com nada, utilize, que vai melhorar sintoma que você nem tá sabendo que tem. Nem tá sabendo, aliás, nem tá sabendo que é do intestino. Orégano. Gente, o orégano, ele age diretamente nas bactérias, tá? O que que acontece? Lembra que a gente viu ali que o nosso intestino tem trilhões de micro-organismos? Então, não são só bactérias que estão presentes no nosso intestino. Nós temos bactérias e fungos, né? Temos fungos ali. Algumas pessoas, talvez alguém aqui possa se identificar com isso, elas estão um nível acima da disbiose. 1, 2, 3 níveis acima. A disbiose é o desequilíbrio entre as bactérias boas e as ruins. Mas existe um nível a mais, que tá demais. As bactérias ruins, os fungos, né, eles tomaram conta do corpo da pessoa. Aí a gente entra na SIBO e na SIFO. O que é isso? SIBO é quando o corpo da pessoa está invadido por bactérias. É a síndrome das bactérias ali no organismo. E a SIFO é a síndrome fúngica, né? É quando tem fungos em excesso. Aí a pessoa começa a ter micose na pele, micose na unha, candidíase de repetição. A candidíase não tem que tratar o canal vaginal da mulher, né? A parte íntima. Não é ali o problema. Não é o fluconazol, não é a pomada que vai resolver. É o intestino. Porque a gente tem que matar esse excesso de fungos do intestino para melhorar a questão feminina ali. Então, por que a gente indica orégano para candidíase ou para vaginose bacteriana? Porque está vindo do intestino. E o orégano age de forma muito incrível. Então, mesmo que você não esteja num nível muito extremo, pessoas que têm SIBO, geralmente, assim, pessoas com doença autoimune, tem que investigar. A síndrome bacteriana, ela é muito forte, tá, gente? Então, assim, se tiver com muito sintoma, muita coisa, tem que achar um médico de preferência integrativo, que te ajude, né, com medicamento, se necessário, mas também vá para a parte natural. Então, o orégano, ele é perfeito para matar as bactérias ruins. Então, de vez em quando, fazer um protocolo com orégano é incrível. Não é para usar de forma contínua, tá? Só quando tiver coisas. Ele estimula a imunidade, ele combate as infecções intestinais, ele é rico em carvacrol e timol, que são compostos que vão impedir esse crescimento microbiano negativo, né? Então, os micróbios ruins vão ficar paradinhos. Ele deve ser usado com cautela e sempre diluído ou encapsulado. Nunca direto na boca, nunca na água, nada. Tomar em cápsulas e de tempos em tempos, não sempre. Ele também ajuda na desparasitação, Renata, muito. Eu não consigo falar sobre desparasitação hoje, porque é algo muito específico, a aula ficaria muito longa. Mas tudo isso que a gente está falando ajuda também na desparasitação, tá? Porque é um microbioma. Então, ali tem parasitas, vermes, vírus, bactérias, fungos, tudo, né? Por isso que eu digo que não é uma coisa só. E o orégano vai agir de forma intensa em tudo isso. Dá para a gente fazer uma aula só sobre desparasitação, né? Para a gente saber, porque daí tem um protocolo certinho. Ele é antiparasitário também. Ele é muito bom. Outro óleo que ajuda demais, 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 né? A disbiose vai causar inflamação, nosso organismo vai inflamando. E o copaíba é um maravilhoso anti-inflamatório profundo, né? Porque ele contém o beta-carofileno, que a gente sabe que ajuda a desinflamar de uma forma muito incrível, muito incrível. Ele auxilia na redução dessa inflamação intestinal crônica, né? Para quem tem a síndrome do intestino irritável, que eu falei, tá com uma inflamação crônica, passa mal, qualquer coisa que come. Ai, comi uma comida mais gordurosa, tô passando mal. Comi um determinado tipo de massa, tô passando mal.
esse DI que tá ali, né? SI é síndrome do intestino irritável, DI é doença inflamatória intestinal, que muita gente tem, colite, enfim. Ele ajuda a acalmar o sistema nervoso também, então vai ajudar em diversas questões, ansiedade intestinal. Tem um suporte antioxidante e regenerativo maravilhoso para o tecido intestinal. Aquela questão da barreira também vai atuar nisso. O copaíba é um dos óleos que a gente pode tomar todos os dias também. Vai ajudar na saúde do nosso intestino também. Peppermint. O peppermint, gente, já também não é para usar todos os dias, mas ele ajuda muito as pessoas que sofrem com questões intestinais de verdade, que já está tendo sintoma mesmo. Então, se você tem síndrome do intestino irritável, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela come chocolate, tipo, na Páscoa. Ela fica uma semana passando mal, porque comeu chocolate, faz muito mal para ela. O peppermint ajuda demais. Então, pode tomar na água, de preferência em cápsula. Por quê? Porque ele relaxa a musculatura lisa do intestino. Então, ele vai ajudar nas dores, nas cólicas, nos gases. Então, se você sofre com problemas, gastrite também, azia, ele ajuda muito. Então, ele vai melhorar também, vai fazer o teu intestino funcionar melhor, né? Para quem sofre com constipação. Ele ajuda demais nos sintomas digestivos. E é legal fazer um protocolo com ele também, vez ou outra, para trabalhar essa musculatura do intestino, melhorar todo esse bem-estar digestivo. O peppermint pastilha serviria também? Serviria, serve, só que é muito pequenininha aquela bolinha, né? Então, daí teria que tomar uma quantidadezinha boa ali, umas 4 para equivaler. Então, o óleo é legal que a gente tenha uma quantidade maior, mas serve também, tá ótimo. E aí, gente, o nosso lindo, né? O Zengest é maravilhoso. Não tem necessidade de tomar todos os dias, né? Não tem, mas, né, se tem alguma predisposição, tem algum problema intestinal, toma todo dia. Ah, a pessoa tem azia. A Karen comentou ali, pessoas que tomam omeprazol, pode tomar o Zengest todos os dias. Aí a gente faz um equilíbrio para não tomar muito óleo. A gente vê qual é a prioridade e coloca esse na tua vida todos os dias. Diferente do orégano. O orégano não pode tomar todo dia de jeito nenhum, tá, gente? Agora o Zengest pode, só não tem necessidade. Por exemplo, vou dar meu exemplo. Eu era uma pessoa que sofria com alguns sintomas, né? A síndrome do intestino irritável e tal. Eu tava tomando Zengest todos os dias. Quando eu vi que tudo melhorou, tudo passou, eu não tomo mais todos os dias, tá? Eu tomo em períodos que eu como alguma coisinha errada, enfim, para trabalhar o meu corpo. Então, eu tô ingerindo uma coisa errada, mas eu já tô utilizando alguns óleos ali que já vão desinflamando, já faço o meu protocolo. Ele vai ajudar muito para quem sofre com gases, com inchaço, refluxo, má digestão. Então, aquela coisa. Eu, por exemplo, eu tenho intolerância à lactose. Então, dependendo da quantidade, isso melhorou também com o uso dos óleos, tá, gente? Com a alimentação. Antes, eu sofria muito com a intolerância à lactose. Eu ficava passando muito mal. Hoje, eu já não tenho isso, utilizando os óleos. Eu uso, né, faço o protocolo intestino, mudança de alimentação. Você para de ter aqueles sintomas tão, né, que seu intestino digere de outra forma. É bacana. Ele tem uma mistura de vários óleos que são maravilhosos para o nosso intestino. Gengibre, hortelã, erva doce, anis, coentro, tangerina. Ele tem muitos óleos na composição. Ajuda na digestão de proteínas e gorduras. Então, vai ajudar muito. Pode ser usado diariamente ou pontualmente, né? Como a gente conversou. E é excelente você tomar quando você usa o orégano, por exemplo, porque ele vai ajudar a acalmar o teu intestino. Então, usou o orégano, usa o Zengest junto, porque o orégano ele é fortinho, né? Ele é muito bom, mas você toma o Zengest junto. Esses protocolos são, em média, quantos dias? Geralmente, por exemplo, o orégano, 10 dias no máximo, 7 dias, 10 dias, 2 gotinhas, acabou, né? 2 gotinhas por dia, fez, acabou. Espera um pouco para fazer de novo. Agora, por exemplo, copaíba, turmeric, a gente pode ir revezando e tomar diariamente. Vou fazer aqui 20 dias de copaíba e turmeric, depois eu vou fazer 20 dias de Zengest, vai revezando, sabe? A gente pode trabalhar alguns protocolos padrão. Eu posso mandar no grupo depois. Gente, o Zengest é maravilhoso. Vira e mexe é bom tomar, porque ele tem muitos óleos que são bacanas para o nosso organismo. Algumas pessoas perguntaram sobre desparasitação.
O melaleuca ajuda muito também, tá, gente? A gente pode fazer uma aula só sobre desparasitação. Ele é antifúngico também, antibacteriano, então, para aquela questão da candidíase de repetição, né, utilizar junto com o orégano por 10 dias, o melaleuca também é igual ao orégano, a gente não pode tomar por muito tempo, tá? Fungos intestinais que causam a cândida pedem melaleuca. Então, o nosso intestino também aceita muito bem esse óleo é muito bom, ele limpa o nosso intestino, ele vai agir nas bactérias, nos fungos, nos vermes, em tudo que a gente precisa. Ele também pode ser usado topicamente no abdômen, se vocês quiserem trabalhar isso numa criança, né? Não tem problema. E se for adulto, pode tomar na cápsula por 10 dias. Auxilia nesse reequilíbrio da flora intestinal. Então, ajuda bastante, porque vai trabalhar nesses micro-organismos negativos. E, gente, um último óleo que eu coloquei aqui, que ele não é um óleo 100% formulado, né, feito pela doTERRA pro intestino. Mas por que eu coloquei ele aqui? Vira e mexe, nós precisamos de detoxificação, né, que é a limpeza de metais pesados do nosso organismo. E o Zendocrine é o óleo essencial, o mix de óleos perfeito para isso. Por quê? Porque ele vai trabalhar no fígado, na vesícula, né? Ele vai fazer essa limpeza, esse detox ali nesses dois órgãos que são super importantes para o nosso sistema digestivo. Isso vai favorecer o intestino. Então, ele vai tirar essa carga tóxica por tabela, né? Ele está aliviando o fígado e a vesícula e automaticamente as coisas vão fluir melhor. Automaticamente, o nosso intestino vai funcionar melhor, ele vai ficar mais leve, porque eu estou reduzindo a carga tóxica. A carga tóxica acaba indo para o intestino também. Então, eu falo que ele age por tabela, e ele é muito importante também. Se você sofre de questões intestinais, é bacana utilizar o Zendocrine. Até porque ele tem óleos essenciais como o coentro e o alecrim. Eu estava lendo um livro outro dia, o nome do livro é Super Intestino, ele é maravilhoso. E ele fala muito do poder do alecrim também, para questões de SIBO e SIFO, né? Que é para matar as bactérias boas e ruins. Então, ao invés de a gente usar o alecrim puro, que não tem essa necessidade, senão também é muito óleo, a gente pode utilizar o Zendocrine, que a gente já vai estar trabalhando. O coentro, ele age de forma muito intensa, muito pesada na eliminação de metais pesados, e o alecrim ajuda na questão intestinal, vai fazer essa limpeza. Então, olha só, a gente tem um mix incrível. Tem o tangerina ali, que vai estar ajudando a limpar, tem essa ação antioxidante. Então, o Zendocrine também vai ajudar na saúde intestinal, mesmo que não seja diretamente, né? Ele é maravilhoso também. Dá para fazer um protocolo com ele, tem igual o orégano, de vez em quando, faz uma pausa e toma de novo. Restaura a flora. E agora, por fim, eu queria finalizar falando também de 2 produtos, né, que nós temos. Isso aqui mudou minha vida. Toda aula que eu falo da Fiber Up, eu falo sobre como ela mudou a minha vida. Por quê? O nosso intestino, para que tudo corra bem, a gente precisa de fibras prebióticas, né? Que elas não são digeridas ali da forma, né, que deveriam. Elas são insolúveis, né? E aí o que acontece? Vai nutrir as bactérias boas, vai trabalhar ali de uma forma muito incrível e vai desintoxicar o nosso intestino. Automaticamente, utilizando essas fibras solúveis e insolúveis que tem na Fiber Up, o que vai acontecer? Vai melhorar a nossa saciedade, vai melhorar o funcionamento do nosso intestino e vai trabalhar o nosso microbioma de uma forma incrível. Foi o que aconteceu comigo. Então, foram vários pilares, né? Melhorei a alimentação, comecei a utilizar os óleos que são especiais para o intestino, né? Que eu já mencionei ali com vocês. E comecei a usar a Fiber Up também. Todos os dias eu uso, todos os dias. Mudou a minha saúde intestinal. Esse produto é maravilhoso, tá, gente? Então, se você quer cuidar, mesmo que você não tenha problemas intestinais, é demais, porque tem muitos compostos maravilhosos para o nosso intestino, tá? E agora nós temos um produto que é assim, o nosso. Eu considero lançamento, né? Que não faz tanto tempo que nós temos ele no mercado. Mas nós temos o Life Shot, que é um produto maravilhoso, que tem vários compostos incríveis na sua composição, né, como ingredientes, que vão
auxiliar a modulação da nossa microbiota. Então, a gente utiliza um produto que dá energia para o nosso dia a dia, ele dá muita energia. Ele vai trabalhar, assim, um up no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, a gente já está cuidando do nosso intestino. Ele vai fortalecer aquela barreira intestinal, ele vai selar o nosso intestino, ele vai ajudar naquela permeabilidade, no leaky gut. Então, ele vai diminuir a inflamação e essa resposta autoimune do nosso organismo. Então, olha que bacana. E ele tem cúrcuma na composição, tem curcumina, então é muito interessante. Tem ação anti-inflamatória, antioxidante, e vai reduzir essas inflamações crônicas justamente por estar atuando no intestino, devido à infinidade de compostos. Cranberry, que tem na composição também, é um dos compostos que mais chamam a atenção, porque agem de forma muito positiva no nosso intestino. Então, vale a pena. Life Shot é incrível, ajuda até no funcionamento intestinal, gente. Ele é maravilhoso. Então, é outro produto que vale a pena a gente ter ali também, se quiser dar um gás ali, né? Um up na nossa saúde intestinal. Alimentação e óleos já são suficientes, tá? Mas esses são plus, né? Eu coloquei ali um aliado plus, que é maravilhoso. De quebra, você cuida da tua energia, tem mais disposição, e de quebra cuida da tua saúde intestinal. Muito bom. E para finalizar, né, eu finalizo aqui com essa frase que, como eu sou apaixonada por essas questões de intestino, cuidar do seu intestino é um ato de amor próprio. Então, não deixe o seu intestino para lá. Cuida da sua alimentação, pensa no que você está colocando para dentro do teu corpo, porque realmente vai fazer toda a diferença cuidar desse intestino de uma forma bacana, regular. A gente pode trabalhar alguns protocolos, eu posso mandar no grupo depois para vocês, se vocês quiserem, né? A semana 1, tais óleos para cuidar do intestino. Só que é o que eu falei, eu preciso ter um combinado com vocês, que vocês vão cuidar da alimentação, vão cuidar da ingestão de água. E, olha, me veio até a ideia da gente talvez fazer um desafio, né? Seria muito bacana fazer um desafio, fazer ali 1 mês de mudanças, né? Todo mundo cultivando novos hábitos e vendo como que isso vai refletindo no corpo, né? Utilizando os óleos específicos para isso, a gente monta um protocolo, cuida da alimentação e vai uma ajudando a outra. A gente pode fazer esse desafio, dá para criar um grupo, né? Dá para fazer alguma coisa. Eu já me veio isso na cabeça. Se vocês toparem, a gente monta esse desafio, aí vai ter as ganhadoras ali, quem sabe, né? Alguma coisa assim. Alguma coisa com check-in, né? A gente pensa em alguma coisa. Vamos lançar alguma coisa que vai ser bem bacana. A gente pensar numa mudança aí de hábitos para melhorar o intestino de todo mundo. Olha o que a Adriana mandou ali. Que depois do Life Shot, o intestino dela virou um reloginho. Então, olha que bacana. Se a gente cultivar esses novos hábitos, né, muita coisa vai mudar. Então, o intestino da Adriana melhorou. Aí cada um pode colocar a sua queixa, contar como melhorou tudo isso, né? Depois a gente pode evoluir nessa ideia, pensar num desafio. Sérgio mandou. Seria possível fazer um estudo sobre desparasitação? Com certeza, Sérgio. Vou até anotar aqui para a gente fazer uma aula só sobre isso, porque hoje eu já quis explicar tudo certinho, deu quase 1 hora, então a gente precisa falar só sobre desparasitação com mais propriedade um desses dias. Então vamos falar sobre isso, sim, com certeza. Com certeza vamos pensar nisso. E bora pensar nesse desafio. Vou pensar nisso e vou providenciar o quanto antes para a gente fazer.